lá, abra sua Bíblia comigo em Ageu, capítulo 2, versículo 6. Ageu, capítulo 2, versículo 6. Ageu, capítulo 2, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Aleluia. Ageu capítulo 2, versículos 6 e 7. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa eu ler novamente. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 6. Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, eu acho interessante como a Bíblia nos encaminha sempre a termos uma vida completa. Jesus, ele vai dizer que ele veio para nos dar vida e nos dar vida em abundância. Você vai ver que em vários momentos da nossa vida, irmão, a grande dificuldade não é se nós estamos passando por lutas ou se nós estamos tendo vitória, não é se a gente está no deserto ou se a gente está na bonança. A grande questão da nossa vida é se a nossa vida está cheia. A nossa vida sempre vai estar cheia de alguma coisa. Ou ela vai estar cheia de rancor, ou ela vai estar cheia de ódio, ou ela vai estar cheia, sabe, de preocupação, ela vai estar cheia de ansiedade, ela vai estar cheia, sabe, quem sabe de medo. Mas a nossa vida sempre vai estar cheia de alguma coisa, sabe? Você vai ver que os momentos na sua vida de grande ansiedade é porque você estava cheio de preocupações por causa daquela ansiedade. Você vai ver por causa dos momentos que você estava passando. Então, a Bíblia, ela vai dizer que Deus, ele tem o desejo de encher a nossa casa. Ou seja, encher a nossa vida, que a nossa vida ela venha a ser cheia, mas cheia de quê? Cheia de Deus. Cheia da presença de Deus. É interessante que quando quem já foi para o encontro com Deus aqui? Levanta a mão, amém? Quando você volta do encontro com Deus, você volta cheio, né? É ou não é desse jeito? Você volta daquele jeito. Então, quando você volta do encontro com Deus, é fácil você perdoar? É. Quando você volta do encontro com Deus, é fácil você orar? É. Quando você volta do encontro com Deus, é fácil você ler a palavra? É. Mas por que é fácil você fazer essas coisas? Porque a sua vida está cheia. E a sua vida está cheia não das coisas deste mundo, mas a sua vida está cheia do Senhor. Amém? Então há uma promessa de Deus aqui nesse texto. E nós queremos que nessa noite, sabe, a glória de Deus venha encher a nossa vida. Que ela venha encher cada canto da sua vida, cada pensamento da sua vida, cada lugar que ainda não foi preenchido. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, que ela seja cheia da glória de Deus em nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que quando você vai ler e ver a história do livro de Ageu, você vai ver que depois de concluída a obra do templo, irmão, aquele povo tinha construído um templo para Deus. Eles tinham levantado agora uma casa para adorar o Senhor. Mas algumas pessoas olharam para aquele lugar e ficaram desanimadas. E assim também acontece nos dias atuais. Às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente fica desanimado. Meu Deus, essa luta é a vida toda. Eu passo por essas provações a vida toda. A Bíblia vai dizer que o povo estava olhando para a casa que estava sendo construída, sabe? E a Bíblia vai dizer que o povo viu o término daquela casa. E a Bíblia vai dizer que aquele povo, em vez de se alegrar, algumas pessoas que estavam ali, eles ficaram desanimados. Desanimados por quê?
Porque eles comparavam com o templo que havia sido construído por Salomão. Eles comparavam com o templo glorioso que foi feito por Salomão. E o templo de Salomão, querido, as pias eram feitas, as torneiras eram feitas de ouro, sabe? Os utensílios eram feitos de ouro. A madeira era a melhor madeira que existia, a madeira da caça. Pessoas do mundo todo vieram trazer ofertas para Salomão construir aquele templo. E a Bíblia diz que aquele templo era grandioso, mas aquele templo havia sido destruído. E agora ergue-se um novo templo. A Bíblia vai dizer que após o exílio, o povo de Israel agora, ele vai construir um novo templo ao Senhor, mas aquele templo já não tem aquela glória humana. Aquele templo já não tem o tanto de ouro que tinha o outro. A madeira daquele templo não era madeira de acácia. A madeira daquele templo não era a melhor madeira que existia, mas era um templo feito. E sabe o que eu entendo, querido? É que aquele povo estava comparando apenas o exterior. E é interessante que a nossa preocupação geralmente é com o exterior. A nossa preocupação, sabe, às vezes a gente olha uma pessoa e a gente vê aquela pessoa alegre, mas na verdade ela não está alegre. Porque muitas vezes o exterior dela está alegre, mas ela está cheia de tristeza. Porque o importante não é o exterior. E a Bíblia vai falar sobre isso, que Deus ele chega para o profeta, ele diz, olha, eu não me importo. Ele diz assim, olha, tenha cuidado para que você não olhe apenas o exterior, porque eu olho o interior. Então o que o Senhor estava dizendo para aquele povo, ali naquele momento, é que aquela casa, aquele lugar estava agradando ao Senhor, e o Senhor encheria aquela casa da glória dele. É interessante isso. Por quê? Porque muitas vezes, você que está aqui hoje, às vezes você está comparando a sua vida atual com a sua vida antiga. A minha vida antiga espiritual era melhor. Não, porque quando eu tinha o início da minha fé era melhor. Quando eu me converti era melhor. Quando as coisas eram desse jeito. Enquanto que o Senhor, na verdade, Ele não está preocupado com as coisas antigas, mas o Senhor está querendo encher a casa hoje. Ele está querendo fazer hoje. Ele está querendo que a nossa vida seja cheia da glória dEle hoje. A Bíblia vai dizer que o próprio Deus estava garantindo aquilo, irmão. O próprio Deus estava dizendo que aquela casa seria uma casa de glória, amém? Por que Deus promete isso? Por que Deus fala aquilo? Porque aquele povo estava encantado com o passado. Eu sei que você já viveu muita coisa em Deus, irmão. Eu sei que você já teve experiências incríveis com o Senhor. Eu sei que você já ouviu Deus falar com você. Mas entenda algo muito poderoso nessa noite. Existem coisas que Deus está querendo derramar na sua vida hoje. Existem coisas que Deus está querendo fazer na sua vida agora, meu irmão. Aquilo que aconteceu lá no seu passado, aquilo que foi feito lá, quem sabe serve de testemunho para a sua vida. Mas a Bíblia vai dizer que aquilo que o olho não viu, aquilo que o coração não sentiu, aquilo que não chegou ao entendimento do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. E muitas vezes nós vivemos sempre da experiência do passado, irmão. Nós alimentamos a nossa vida, porque o pior saudosismo que existe é o espiritual, de todos. O cara chega para mim e fala assim, não, porque há 10 anos atrás eu fiz isso para Deus, mas você está fazendo o que agora para Deus? Não, porque há 20 anos atrás a comunidade de esperança, sabe, começou lá na Queimadinha. Não, irmão, nós glorificamos a Deus pelos 20 anos que passamos, mas nós temos certeza que no próximo ano, agora em 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Deus tem coisas grandiosas para fazer, e a casa dele vai estar cheia, aleluia. Esse é o cuidado que nós precisamos ter, porque o pior saudosismo que tem é o espiritual.
É quando você fica comparando a sua vida antiga, espiritual, com a sua vida atual. O seu relacionamento com Deus antigo com o seu relacionamento com Deus atual. Sendo que você deveria ter uma atitude totalmente diferente, porque você deveria desejar que essa estação na sua vida agora seja uma estação cheia da glória de Deus. Que esse momento que você está vivendo agora seja um momento aonde a sua vida seja cheia da glória de Deus. É uma dificuldade às vezes que nós temos é lidar com o passado. E aí nós não valorizamos aquilo que nós estamos vivendo hoje. Existem pessoas que valorizam as amizades do passado. Olhe para mim, meu irmão. Valorize quem está do seu lado hoje. Você vai agradecer a Deus por aqueles que passaram na sua vida, amém? Eu agradeço todo dia. Mas valorize aqueles que estão com você hoje. Valorize aqueles que estão do seu lado. Valorize o presente que você está vivendo. Eu não estou falando que você vai excluir as pessoas da sua vida que passaram pela sua vida, não. Mas você não pode viver numa vida de comparação. Sempre comparando o passado com o presente. Era isso que o povo estava dizendo aqui. Era isso que o povo estava falando naquele momento. E Deus estava dizendo, eu vou encher essa casa da minha glória. Sabe por quê? Porque Deus promete a sua glória em todos os tempos. Porque a glória de Deus, ela foi manifesta no passado. Quantos viram a glória de Deus na sua vida em algum momento, na sua história? Quantos têm um testemunho para a glória de Deus aqui, de algo que aconteceu na sua vida? Sabe? Isso é muito importante. É muito importante que você perceba que Deus estava lá no passado com você, que Deus te ajudou naquela estação, que Deus te ajudou naquele momento. Mas a glória de Deus, querido, ela está revelada também na sua vida hoje. E Deus quer manifestar a sua glória nos dias atuais, na minha e na sua vida. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vai dizer assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para ofereceres sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Deus, olha o que diz o texto. Pois assim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vamos lá, volta lá. Volta no 5, irmão. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que hoje eu sou uma casa de Deus. Que hoje Deus habita na minha vida. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, vai dizer: não sabeis vós que vocês são templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Olha como isso é forte. O Espírito Santo está na minha vida. O Espírito Santo não está, sabe, simplesmente no culto da igreja. O Espírito Santo está na minha vida. E quantas experiências, irmãos, você teve no passado, crendo que o Espírito Santo está na sua vida, mas quem sabe nos dias atuais você deixou de ter essas experiências. Por quê? Porque você tem vivido uma vida natural, você tem vivido uma vida, irmão, onde você não consegue perceber a presença do Espírito Santo na sua vida, irmão. A Bíblia vai dizer que para o homem natural, para o homem carnal, todas as coisas são carnais, são naturais, mas para o homem espiritual, todas as coisas são espirituais. E muitas vezes nós perdemos a sensibilidade de ter uma vida cheia do Espírito Santo. Perdemos o entendimento de ter uma vida cheia do Espírito Santo. Às vezes nós chegamos num lugar e nós não perguntamos: o que o Senhor quer fazer aqui, Espírito Santo? Qual o motivo de o Senhor me trazer aqui nesse lugar?
Qual o motivo de eu estar aqui? Certa vez eu estava em uma confraternização da empresa, e naquele dia o Espírito Santo falou comigo: olha, não vá para a confraternização, vá para o hotel. E eu fui para o hotel, sabe, cheguei no hotel, falei bem assim: olha, vou me arrumar e vou sair para jantar em Salvador. E quando eu estou na recepção do hotel, passa um colega meu de Juazeiro, e ele chega para mim e fala assim: oi Carlos, tudo bom? Eu falei: tudo bom. E ele subiu, né? E o hotel era aqueles hotéis que você só para no seu andar, tá entendendo? Você tem um andar, o seu quarto, e só para naquele andar, né? E quando eu cheguei no meu quarto, que eu coloquei minhas coisas lá, o Espírito Santo falou comigo: vá no quarto dele. Irmão, o cristão, ele não pode se mover pelo seu entendimento. Nós temos o Espírito Santo. Ele habita em nós. Você sabe por que às vezes você tem tomado decisões erradas na sua vida? Porque você não tem dado vazão a ser cheio do Espírito Santo. Porque a sua vida não tem sido cheia do Espírito Santo. E eu liguei para a recepção do hotel e perguntei em que quarto o cara estava lá. E aí a menina falou o quarto. E aí agora para subir? Não tinha como subir, o cartão não pegava. Eu estava lendo um livro de Max Lucado. O Espírito de Deus falou: leva o livro para ele. Eu peguei o livro e saí subindo pelas escadas de emergência. Fui lá no andar dele, bati na porta dele. Nem intimidade tanto eu tinha com ele. Quando ele abriu a porta, eu percebi que ele estava chorando. E ele limpou as lágrimas assim do olho e olhou para mim. E eu falei: eu não sei se você acredita em Deus. Aí ele falou assim: eu acredito em Deus. Ele falou: mas eu estava no meu quarto e Deus mandou vir aqui te entregar esse livro. Aquele jovem, ele estava prestes a tirar a própria vida. Ele estava passando por um processo de depressão, e ele tinha ido para o hotel, e o desejo dele naquela noite era tirar a própria vida. Então entenda, irmão, se nós não nos colocarmos como instrumentos de Deus sobre a face da terra, nós não viveremos experiências que Deus quer nos dar sobre a face da terra. Existem muitas pessoas que dizem assim: eu quero ter uma experiência com Deus, pastor. Mas você tem uma vida cheia do Espírito Santo? Porque só quem tem experiência com Deus é quem tem uma vida cheia do Espírito Santo. É aquele que dá lugar ao Espírito Santo. É aquele que dá vazão. Às vezes você vai estar em casa e o Espírito Santo vai dizer para você: faça isso, faça aquilo, ligue para fulano de tal, comunique com fulano de tal. E aí o cristão, quando ele não tem uma vida cheia do Espírito Santo, sabe o que é que ele fala? Ele fala assim: ó, uma coisa me disse para mim fazer isso. Uma coisa não, irmão. O Espírito Santo falou com você. Quando você tem uma vida cheia do Espírito Santo, tudo que você faz é pelo Espírito Santo, é para a glória de Deus, é movido pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai dirigir os seus passos, irmão. Assim foi na igreja primitiva, assim foi no início da fé dos primeiros irmãos. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, falou de uma forma, gloriosa da palavra, e 3.000 almas se converteram, 5.000 almas se converteram. A Bíblia vai dizer que eles chegam na frente do templo, onde havia um paralítico ali, e o paralítico pedindo esmola a ele, irmão. Ele olha para o paralítico e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que é que Pedro tinha? Espírito Santo, poder de Deus sobre a sua vida, glória de Deus sobre a sua vida. Ele diz: mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Paulo e Silas estavam presos. O que é que eles fazem no meio da prisão? O que é que você faz no meio da provação? Quem é cheio do Espírito Santo, ele canta louvor, adora a Deus e exalta o nome do Senhor. Você entende que o segredo não é você não ter luta. O segredo é você ter uma vida cheia. Você pode estar bem
Mas se você não tiver a vida cheia, você está mal. Mas você pode estar mal, mas se você tiver a vida cheia, você está bem. Como diz o nosso querido falecido irmão Lázaro, pode faltar o pão, faltar o café, pode faltar feijão, mas não falta fé. Não falta a presença de Deus na vida daquele que serve a Deus. Não falta glória na vida daquele que serve a Deus. Pastor, eu estou passando por uma crise de ansiedade. Quer um segredo nessa noite? Seja cheio do Espírito Santo. Pastor, eu estou passando por síndrome de pânico. Quer uma chave nessa noite? Seja cheio do Espírito Santo. Isaías capítulo 61 vai dizer algo interessante. Coloca aqui para mim, filho. Isaías 61. Vai dizer assim. Versículo 1. Isaías 61, 1. Diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Levante sua mão e diga assim: o Espírito Santo está sobre mim. Isso não tem preço. Você está desanimado, aí você entra ali. Quantas vezes eu chego desanimado, vou dar uma chapadinha, começo a orar em línguas, o desânimo vai embora na hora, irmão. Acabou o desânimo, estou pronto para outra. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou a cuidar do que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. Versículo 2. Para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. 3. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para revelar o seu esplendor. Olhe para mim, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida em movimento, meu. Não é uma vida parada, não é uma vida desanimada, não é uma vida que não tem nada para fazer, é uma vida cheia de expectativa. Essa é uma vida cheia do Espírito Santo. E quem sabe nessa noite que nós precisamos, não é mais uma palavra de vitória. Quem sabe nessa noite que nós precisamos, sabe, é sermos cheios do Espírito Santo. É deixarmos com que o Senhor, Ele venha nos encher e que a nossa vida seja cheia para a glória do nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer, querido, em Isaías capítulo 60, versículo 1, vai dizer: levanta-te, resplandece-te, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre você. Aleluia. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória virá sobre você. Quando nós entendemos que o mundo pode estar em trevas, mas eu posso ter uma vida cheia. Pode estar todo um pouco quebrando lá fora. Tá tendo Covid-19. Mas eu estou cheio, aleluia. Eu estou cheio para a glória de Deus. A minha vida, ela está completa em Deus, aleluia. E como isso é poderoso, muitas vezes nós não temos provado de uma vida cheia do Espírito Santo. Nós temos provado experiências com o Espírito Santo. Mas Deus, Ele não quer visitar a sua vida.
Deus quer habitar na sua vida. É totalmente diferente. Uma visitação, um momento, uma experiência, uma conferência, um lugar, isso vai ativar a sua vida em algumas áreas. Amém? Mas o que Deus quer é que a sua vida seja sempre cheia. Aleluia. É como aquela mulher, aquela viúva que o profeta chega para ela e diz para ela: mulher, me dá de comer. Ela diz assim: eu não tenho nada, eu tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Ela tinha pouco, ela tinha nada, mas ela entregou na mão de Deus. A Bíblia fala que ela fez um bolo e ela deu ao profeta aquele bolo. O profeta comeu aquele bolo, irmão. E a Bíblia vai dizer que o profeta disse para ela: volta para a tua casa, porque enquanto ainda tiver vasilha, o azeite não vai cessar. Irmão, a fonte que Deus tem, ela é uma fonte inesgotável. O Espírito Santo, querido, ele é derramado de uma forma abundante sobre a nossa vida. Agora parece que nós estamos regrando Deus. Você tem o Espírito Santo, irmão, na sua vida. Eu tive uma experiência um tempo atrás aqui com uma vizinha aqui da igreja. E eu estava viajando e ela me ligou, ela falou: pastor, minha filha está endemoniada, o senhor pode vir aqui expulsar o demônio? Eu falei: ô minha irmã, eu estou viajando. Se você tiver alguma pessoa endemoniada, pode chamar a pastora Shirley, ela é muito boa nisso, irmão. Expulsar demônio. Eu falei: minha irmã, eu não posso ir aí, porque eu estou viajando. Ah não, pastor, mas o senhor volta que dia? Eu falei: vai esperar o demônio até eu voltar? O demônio vai esperar eu voltar? O dia que eu vou voltar? Aí eu falei: irmã, tem uma irmã aí na esquina, eu vou mandar a irmã ir aí orar. Oxe, irmão, foi a irmã entrando e o demônio saindo, irmão. Esqueça aí tudo, irmão. Foi a irmã entrando e o demônio saindo, irmão. Porque muitas vezes nós achamos que o Espírito Santo está sobre a vida de algumas pessoas. Não. Joel capítulo 2, versículo 28. E nos últimos dias eu derramarei o meu Espírito sobre todos. Sobre todos. Sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida das crianças, sobre a vida dos jovens, sobre a vida dos velhos, sobre a vida de todos. Então todos devem ter uma vida cheia. E nós precisamos voltar a esse ambiente de nos movermos pelo Espírito Santo. Nós precisamos voltar para esse lugar aonde a minha vida, ela é dirigida pelo Espírito Santo. Tudo o que eu faço precisa ser conduzido e dirigido pelo Espírito Santo, que habita na minha vida. A gente teve uma experiência aqui na conferência agora, que foi bem interessante, de uma irmã, que ela virou e falou assim, falou com a pastora, falou assim: se essa pastora é de Deus mesmo, ela vai descer daqui, ela vai vir aqui falar comigo. Aí Gi desceu daqui, parou lá na frente da irmã, falou: eu estou aqui, Deus mandou eu vir aqui. O que foi? Porque o Espírito Santo conhece todas as coisas. Você quer ter vantagem na sua vida? Seja cheio do Espírito Santo. Porque antes de fazer qualquer coisa, o Senhor vai revelar primeiro a quem? Aos seus filhos, os profetas. Aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Antes de Deus fazer algo na sua casa, antes de Deus, querido, como é bom você ter uma vida cheia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te revelar as coisas da tua família, vai te revelar as coisas da tua casa, vai te revelar o que vai acontecer, como vai acontecer. Ele vai te levantar de madrugada para orar, para interceder, para que não aconteça uma tragédia na sua casa. Eu tive uma experiência no início da minha fé com o Espírito Santo na minha casa, onde eu estava deitado lá na casa de minha mãe,
E o Espírito Santo falou comigo, levante para orar. E eu com sono, não queria levantar. E novamente ele me chamou, levante para orar. E eu levantei para orar, irmão, e eu fui orar. Eu lembro, irmão, novo na fé, eu tinha 18 anos. E eu entrava nos cômodos da minha casa, começava a orar. Eu ficava todo arrupiado, irmão, em cada cômodo. Quando eu entrei na cozinha, irmão, aquela opressão dentro da cozinha, e eu comecei a batalhar espiritualmente, eu comecei a orar, eu comecei a interceder. Porque entenda, irmão, sabe, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que entra no mundo espiritual para batalhar. Olhe para mim, as coisas são naturais, mas o mundo espiritual vem antes do mundo natural. Por isso que você precisa ter uma vida cheia do Espírito. E eu comecei a orar, comecei a batalhar dentro da minha casa, comecei a interceder, irmão, comecei a repreender. Eu não sabia o que ia acontecer, mas Deus sabia. E o Espírito estava se movendo, o Espírito estava intercedendo, o Espírito estava fazendo. O Espírito estava, sabe, me conduzindo para quebrar o que iria acontecer. Irmão, sabe o que aconteceu no outro dia? Meu cunhado brigou com meu irmão. Quase havia uma morte dentro da minha casa. Quase. Mas por nada. E Deus falou comigo, não houve morte, porque você levantou para orar. Nós temos que ter cuidado, irmão, porque nós temos levado uma vida onde tudo é natural. Não. Tudo é espiritual. Tudo é do Espírito. Por isso que a nossa vida, ela precisa ser uma vida cheia do Espírito Santo. É uma ilusão um cristão querer viver uma vida sem a presença do Espírito Santo na vida dele. É uma ilusão você querer viver uma vida sem ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. No seu trabalho, o Espírito Santo quer fazer algo. Na sua casa, o Espírito Santo quer fazer algo. Na sua rua, o Espírito Santo quer fazer algo. Na sua família, o Espírito Santo quer fazer algo. Mas ele precisa que a sua vida seja cheia. Porque a forma dele agir é através de nós. É através da nossa vida. Então, muitas vezes, o que o Espírito Santo está esperando é que eu e você venhamos ser cheio dele, para que nós venhamos nos mover por ele. Quer parar de xingar? Seja cheio do Espírito Santo. Aí tem crente que fala assim, é porque eu xingo mesmo. Não, você está cheio de palavra torpe. Porque se você fosse cheio do Espírito Santo, você não xingava. Simples desse jeito. Quer parar de se envolver com prostituição? Seja cheio do Espírito Santo. Tenha uma vida cheia do Espírito Santo. Irmão, ore 1 hora por dia em línguas, todo dia, para ver se você consegue assistir pornografia. Duvido. Agora você às vezes só ora em línguas, sabe quando? Quando está na conferência. Mas ore em espírito, 1 hora por dia. Vá, tenha um momento de intercessão de 1 hora. Duvido você conseguir assistir pornografia. Porque a sua vida está cheia do Espírito. E Jesus, ele fala sobre isso. Ele fala que quando o ladrão vem e ele encontra a casa vá, aí ele faz o que ele quer. Mas se ele encontrar a casa cheia, irmão, ele vai embora. Por isso que quando Jesus, ele antes de partir para o Pai, ele fez assim com os discípulos. A Bíblia vai dizer que ele fez assim, sejam cheios do Espírito. Por que ele fez isso? Porque é impossível você ter uma vida cristã sem estar cheio do Espírito Santo. Quer perdoar?
É só ser cheio do Espírito Santo. Você já viu aquele crente que tem rancor do outro na família? É porque ele não é cheio do Espírito Santo. Pastor, o senhor está dizendo que eu não tenho o Espírito Santo? Não, eu estou dizendo que você não é cheio do Espírito Santo. Eu não estou falando que você não tem, você pode até ter ele. Ele está moldando o seu caráter. Mas você, quando você é cheio do Espírito Santo, sabe o que você faz? Você tem o fruto do Espírito. E quais são o fruto do Espírito? Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Eu sou estourada. Não, você é cheia de você mesmo. Se você fosse cheia do Espírito Santo, você não estourava. Você era mansa. Então o segredo não é você vencer esses problemas da vida. O segredo é você ser cheio do Espírito Santo. Você está entendendo o que eu estou falando? O segredo é você receber e ser cheio do Espírito Santo. Quando você caminhar em cima dessa verdade, você vai ver. Você vai vencer qualquer coisa na sua vida. Porque você está cheio do Espírito Santo. Sabe o que é que o Espírito Santo quer fazer nessa noite? Encher a casa dele. Quem é casa de Deus aqui, meu irmão? Ele quer encher a casa dele. Amém? Então eu quero convidar você a ficar em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos ter um tempo de oração, amém? Aleluia. Quem sabe você está cheio de tantas coisas. Eu encherei essa casa. Ageu capítulo 2, versículo 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei essa casa de glória. Essa casa, a minha casa, a minha vida. Eu espero que você deseje isso na sua alma, irmão, no seu coração. Ter uma vida cheia do Espírito Santo. Quem sabe as medidas. Deus, Ele ama medidas. Há um texto que a Bíblia vai dizer que Deus chama o profeta, e o profeta é convidado por Deus a entrar no rio de Deus. Olha o que esse texto diz, olha para mim. E a Bíblia vai dizer que o profeta mediu 1000 côvados. E ele entrou no rio, e as águas davam nos tornozelos. Então o Senhor disse para o profeta: mede mais 1000 côvados. E ele mediu mais 1000 côvados e as águas davam nos joelhos. E ele falou: mede mais 1000 côvados e as águas davam nas cinturas. Mede mais 1000 côvados e as águas davam nos lombos. E o Senhor insistiu com o profeta, dizendo: mede mais 1000 côvados. E o profeta diz assim: e eram águas profundas, que só conseguia-se passar a nado. Me parece que havia um convite de Deus para um banho completo. Não é para um banho parcial. Havia um convite de Deus para um relacionamento que não era um relacionamento apenas no tornozelo, no joelho, no lombo, mas era um mergulho. E quem sabe o que falta na gente é mergulhar. A gente até sabe que tem que fazer isso, mas a gente tem vivido uma vida onde a nossa vida com o Espírito Santo tem sido no tornozelo, no joelho, nos lombos. E o que nós precisamos nessa noite é medir mais 1000 côvados e dizer assim: Senhor, eu quero ter experiências com o Senhor.
Olhe para mim aqui, irmão. Crente é doido. É doido mesmo. Crente vê coisa que ninguém vê, ouve coisa que ninguém ouve. Estou dizendo para você, é maluquice mesmo. Às vezes eu nem entendo. Eu falo assim, meu Deus, é fazer isso mesmo. Mas é porque o crente não se move nele mesmo, mas ele se move pelo Espírito Santo. E quem sabe nessa noite você precisa se mover nesse momento. Quem sabe nessa noite você precisa medir mais 1000 côvados. A sua vida está, você está tendo uma vida boa. Ah, pastor, a minha vida está tranquila. Beleza. Mas Deus tem mais para a sua vida. O Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele quer dar uma boa medida, recalcada e sacudida. Ele quer derramar sobre a sua vida, sobre a minha vida. Porque é impossível você ter uma vida cristã sem ser cheio do Espírito Santo. É impossível. Você não vai conseguir vencer o pecado, porque você não vence o pecado, você não tem força. Mas se você for cheio do Espírito Santo, você não vai saber tomar decisões na sua vida, mas se você for cheio do Espírito Santo, tudo isso vai acontecer. E quem sabe Deus trouxe você aqui nessa noite, meu irmão, e eu quero orar por você.